Pessoal, hoje vamos trabalhar aqui nesse vídeo, um vídeo pequenininho, um tema que é um tema interessante, um tema de grande apelo prático e que acaba gerando sempre dúvidas dos nossos alunos. Diferença entre acordo e convenção coletiva. Pessoal, sem dúvida alguma, a gente está falando de dois instrumentos normativos aí de negociação, os mais relevantes dentro do direito do trabalho. São instrumentos que têm um apelo prático fundamental, importantíssimo e, ao que tudo indica, ganharão aí uma força ainda maior com as mudanças que estão sendo propostas dentro da legislação trabalhista, né? Sem dúvida alguma serão então instrumentos que terão aí um grande apelo do ponto de vista prático, ou melhor, um apelo ainda maior. Vamos lá, vamos trabalhar os conceitos aí de acordo e convenção, para que possamos entender aí de uma maneira bem tranquila as suas diferenças. Primeiro, vamos falar sobre a convenção coletiva. Conceito dela, onde a gente obtém? Artigo 611 da CLT. Olha lá, convenção coletiva é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Como a gente pode ver, né, conforme o texto original da CLT, ainda com português, né, um pouco diferente daquele que a gente está habituado nos dias atuais, quando a gente fala de convenção coletiva, a gente está falando de um instrumento normativo coletivo de negociação que é estruturado através de um acordo, né, de uma negociação celebrada entre o sindicato dos empregados daquela determinada categoria profissional e o sindicato dos empregadores. Então aqui a gente tem uma fonte formal, evidentemente autônoma do direito do trabalho, ou seja, é uma fonte que acaba tendo origem do próprio trabalhador, é ele quem vai, através do seu sindicato, né, produzir um conjunto de regras que vai cuidar da sua relação de trabalho, tá certo? Mas é um instrumento, né, que vai vincular tanto o empregador quanto o empregado, né, a respeitar os seus mandamentos, né, aquilo que nele estiver estabelecido, tá certo? Então, sem dúvida alguma, quando a gente fala de convenção coletiva, o mais importante a gente destacar aqui que ele é um instrumento coletivo normativo de negociação que é elaborado pelo sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, tá certo? Já o acordo coletivo de trabalho, ele tem uma abrangência um pouco diferenciada. Primeiramente, né, onde eu encontro um conceito, um ponto de partida do que seja o acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º do artigo 611 da CLT. Então vamos lá. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Pessoal, aqui a gente também está diante de uma fonte formal autônoma do direito do trabalho. Por quê? O acordo coletivo, ele se constitui um instrumento normativo coletivo de negociação que é celebrado entre o sindicato dos empregados e aqui a grande diferença, entre o empregador diretamente. Eu não estou falando, como no caso da convenção coletiva, de um instrumento que é celebrado entre sindicatos. Não, aqui eu tenho o sindicato dos empregados representando os interesses dessa categoria hipossuficiente, né, considerada como mais frágil dentro da relação trabalhista, e diretamente os próprios empregadores. Então, é um instrumento que vai vincular tanto o empregado quanto o empregador também, né, e que se configura como uma fonte formal autônoma, porque ela emerge, né, ela tem origem melhor dizendo, dos próprios trabalhadores, né, tá certo? Gente, para ficar mais fácil, procuramos elaborar um quadro aí que tem aí, né, sem dúvida alguma, as grandes diferenças entre o acordo e a convenção coletiva. Primeiro, quando eu falo do acordo, né,
ou também a convenção, eu estou falando de instrumentos normativos que vão regulamentar qualquer tipo de questão que seja inerente ao contrato de trabalho, né, daquele empregado. Com uma particularidade. Quando eu falo, né, da prevalência do acordo e da convenção coletiva, eu estou falando da prevalência de normas que sejam mais vantajosas ao empregado do que aquelas que são estabelecidas na legislação ordinária, né? Na CLT ou em outros instrumentos aí legais, tá certo? Então, o acordo e a convenção vão prevalecer sobre essas leis, né? sobre essas demais normas jurídicas, quando elas forem mais vantajosas ao trabalhador. É o princípio da norma mais benéfica, né? Que é sempre aplicada aí, ao empregado, tá certo? Então, nesse sentido, as duas têm aí uma origem, um fundamento que é absolutamente idêntico. Agora, com relação às diferenças básicas entre o acordo e a convenção, a gente vai estar falando da questão de quem celebra esses acordos ou essas convenções e até onde eles produzirão efeitos. Vamos lá. Com relação a quem celebra o acordo e a convenção, a diferença a gente até já trabalhou, né? O acordo ele é celebrado pelo sindicato dos empregados e o empregador. Eu não estou falando do sindicato dos empregadores, eu estou falando do empregador, tá certo? Que vão estabelecer esse instrumento normativo coletivo aí de negociação. E a convenção coletiva, de uma maneira diferente, ela é celebrada entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Aqui eu estou falando de uma negociação entre sindicatos, tá certo? Então, nesse sentido, eu tenho a convenção coletiva que tem na sua origem, né, essa presença de dois sindicatos. Evidentemente que, em razão disso, né, a convenção coletiva, por ela ser celebrada entre sindicatos, ela tem uma abrangência territorial um pouco maior. Por quê? Ela vai estar ligada, vai produzir efeitos a todos os trabalhadores que são vinculados àquela base territorial daquele determinado sindicato, né? E que também vão estar vinculados ao sindicato que regulamenta os próprios empregadores. Então, se eu tenho lá um acordo coletivo que é celebrado entre o sindicato dos trabalhadores de uma determinada categoria lá do estado de São Paulo e o sindicato dos empregadores de uma determinada categoria econômica do estado de São Paulo, essa convenção vai ter a validade para todo o estado de São Paulo, tá certo? Ela vai estar vinculada aí a toda a sua base territorial. Diferentemente o acordo coletivo de trabalho. Nessa modalidade, ele vai vincular apenas os empregados que estão que tem um vínculo jurídico ligado com o empregador que negociou com o sindicato, né? Essa norma coletiva, tá certo? Então, ela vai vincular apenas os empregados que estão vinculados àquele determinado empregador. Então, o acordo coletivo celebrado entre a empresa X e o sindicato dos trabalhadores da indústria tal do estado de São Paulo. Diferentemente da convenção, esse acordo não vai ter validade para todos os funcionários que fazem parte dessa base sindical. Não, ele só vai valer para aqueles trabalhadores que estejam vinculados àquele empregador que negociou, né, esse instrumento coletivo de negociação. Ok? E por fim, a gente tem uma questão polêmica aí do ponto de vista jurisprudencial e doutrinário, que é a questão da aderência contratual. O que é isso? A convenção e o acordo coletivo, normalmente, eles têm validade de 1 ano. Tá certo? E eles vão acrescentar, vão trazer ao contrato de trabalho inúmeras regras, inúmeras garantias ao empregado. E se discutia muito na doutrina se quando esse acordo, essa convenção perdesse a sua validade, se essas garantias também desapareceriam. Após polêmicas doutrinárias, jurisprudenciais, se entendeu que deveria prevalecer o princípio da ultratividade relativa, ou seja, as garantias, os direitos que são estabelecidos através de um acordo e convenção coletiva se incorporam ao contrato de trabalho, tá certo? E somente poderão ser retirados desse contrato se revogados por um novo instrumento normativo coletivo de negociação. Então, não importa se a convenção coletiva lá de 2010, vamos imaginar, prevê um determinado direito ao trabalhador. Esse direito só pode ser retirado das suas garantias
se assim for através de instrumento normativo coletivo de negociação, tá ok? Isso, inclusive, foi um entendimento sumulado pelo TST, súmula 277, ó. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Gente, isso funcionou muito bem até 2016. 2016, o STF, julgando a ação de descumprimento de preceito fundamental número 323, suspendeu os efeitos da aplicação dessa súmula, né, através de uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, alegando que se há, em tese, né, que se há a perda de efeitos por parte lá do instrumento normativo coletivo que criou a regra, ela não pode ser incorporada ao contrato de trabalho. Essa questão tem que ser analisada à luz da Constituição com mais clareza, e isso ainda não foi feito. Então, através dessa liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, lá em outubro de 2016, né, há pouquíssimo tempo, essa súmula 277 está com seus efeitos suspensos. Então, essa regra não vem sendo aplicada, tá certo? Os efeitos da súmula 277 estão aí suspensos. Meus amigos, sobre acordo e convenção coletiva, era isso que a gente tinha para falar. Agradeço demais aí a participação de todos vocês. Forte abraço e até a próxima.